O mundo está em chamas e ninguém vê o que importa. Manchetes só falam do Oriente Médio. Caos e medo global. A mídia quer que você foque no Estreito de Hormuz e na alta do preço do petróleo. Mas isso é mentira, uma distração. A verdadeira história está no Japão. Em 2024, após 17 anos, o maior credor do planeta encerrou sua era de dinheiro fácil. O motor da economia global está engasgando em Tóquio. Se você tem hipoteca, poupança ou fundo de aposentadoria, está na mira. Capítulo 1. O buraco negro demográfico. O Japão aparenta viver no futuro, dominado por gigantes da tecnologia. Robôs circulam entre pessoas e a inteligência artificial antecipa o futuro. Cidades funcionam de forma mais inteligente, limpa e rápida que em outros lugares. Mas, além das distrações, apague as luzes de neon e esqueça os aparelhos brilhantes. Foque nas finanças e nos números, onde estão os segredos mais sombrios e perturbadores do Japão, a espiral demográfica da morte. Porque em 2026 a população do Japão está oficialmente em aproximadamente 122,6 milhões de pessoas. Isso pode parecer muito, mas em 2010 era ainda maior, 128 milhões para ser preciso. Desde o final dos anos 2000, o Japão está em um declínio constante e implacável. O país perde cerca de 500 mil de pessoas por ano, como se a cidade de Atlanta sumisse anualmente. Para piorar, o Japão também tem a maior proporção de cidadãos idosos do mundo. Em 2014, quase 26% da população tinha mais de 65 anos. Em 2022, esse número aumentou para mais de 29%. A população envelhece e a taxa de natalidade chega ao menor nível em mais de um século. Menos pessoas optam por ter família, e as taxas continuam caindo. Enquanto isso, a população em idade ativa segue caindo. Atualmente, há 2 mortes no Japão para cada nascimento. Isso é um problema por vários motivos, especialmente para a economia. A cada ano que essas tendências continuam, a base tributária do Japão desaparece pouco a pouco. Com mais aposentados, menos famílias e menos pagadores de impostos, as bases financeiras do Japão começam a rachar. Mas o Banco do Japão viu esse problema se aproximando e agiu de uma forma desesperada, dramática, sem precedentes. Eles fizeram o dinheiro ficar de graça. Em vez de aumentar as taxas de juros para combater o problema, eles as mantiveram em zero. Em alguns momentos, chegaram a ficar abaixo de zero. Ao mesmo tempo, trilhões de ienes foram injetados no sistema. O Banco do Japão se tornou um dos maiores compradores de suas próprias ações. Na prática, socializou seu mercado de ações apenas para manter as luzes acesas. Foi uma aposta, com uma quantidade enorme de risco envolvido. Nenhum outro banco central de qualquer grande nação desenvolvida ao redor do mundo operava da mesma forma que o do Japão. De certa forma, a aposta compensou, ao menos por um tempo. Pessoas e empresas não precisavam se preocupar em pagar muito além do que pegaram emprestado. Os empréstimos ficaram quase irresistíveis. Famílias e empresas aderiram. Todo mundo quis entrar. E por que não? Era quase dinheiro de graça. Fundos de hedge e empresas de Wall Street também aproveitaram, mas em escala maior. Viram que podiam tomar grandes quantias emprestadas em ienes a 0% de juros e converter em dólares. Eles usavam esse dinheiro para comprar ações de tecnologia dos Estados Unidos, títulos do Tesouro, ou o que quisessem. Isso ficou conhecido como carry trade do iene, parecendo um truque de dinheiro infinito de videogame, uma forma aparentemente infalível de obter retornos. Por um tempo, o Japão manteve seu status de nação inovadora, pioneira e líder mundial, em mais de um aspecto. Mas, como os gamers sabem, bugs acabam sendo corrigidos. O sistema não duraria. A suposta estabilidade que ela dava era só um curativo apressado sobre um grande buraco em uma economia quebrada. Era questão de tempo até esse curativo soltar. Investimentos privados não avançavam. Salários estagnaram. A dívida pública disparou, chegando a impressionantes 260% do produto interno bruto, ou PIB, do país em 2022. O Banco do Japão ficou sem opções e foi além, forçando os rendimentos dos títulos do governo de 10 anos a permanecerem em zero. O país pegava empréstimos internos sem custo e exportava esses lucros, esperando que a inflação não subisse rápido demais. Em 2026, essa aposta termina e o Japão terá uma dívida enorme para pagar. Primeiro, se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente,
E é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. Capítulo 2. O Widowmaker explode. O Banco do Japão achava que isso nunca aconteceria, e por anos realmente não ocorreu. Crise após crise ocorreu, e ele resistiu. Porém, quem observava de perto sabia que não duraria. Não era uma questão de se a bolha estouraria, mas de quando. Uma bomba havia sido plantada. Nós só não sabíamos o tamanho do pavio. Agora sabemos. A explosão chegou, e a faísca que iniciou tudo foram os custos crescentes do petróleo e da energia. Em 2026, os preços do petróleo bruto aumentaram em quase 50%, e isso está tendo impacto em todo o mundo. Para um país com poucos recursos como o Japão, o aumento das taxas é fatal. Com preços altos, bancos centrais de países do mundo todo precisaram agir. Nos Estados Unidos, as taxas ainda estão em 3,75%. Situação semelhante ocorre no Reino Unido e Europa, mas em outros locais a pressão cresce. As taxas de juros ultrapassaram a marca de 4% na Austrália, 5% na Índia e chegaram perto de 7% em lugares como o México e a África do Sul. E no meio de tudo isso, o Japão ficou preso. Por um lado, poderia aumentar as taxas, mas basicamente levaria seu próprio governo à falência. O Japão tem a maior relação dívida-PIB de qualquer país do mundo desenvolvido. Ou poderia manter as taxas em 0%, mas sacrificar o valor de sua moeda no processo. Nenhuma dessas opções era atraente, mas o Banco do Japão teve que escolher uma. Decidiu persistir com a taxa de 0% e os resultados têm sido catastróficos. O iene entrou efetivamente em queda livre. 5 anos atrás, em 2021, o iene estava em menos de 110 por dólar, mas no final de 2022 estava se aproximando de 150. Em abril de 2026 está perto da marca de 160, pairando próximo do seu ponto mais fraco em décadas. Em apenas alguns anos, a moeda japonesa perdeu mais de 30% do seu valor. Para empresas, famílias e trabalhadores, isso foi devastador. Antes que percebessem o que havia acontecido, salários e economias foram reduzidos. O dinheiro que eles levaram anos para ganhar, de repente, valia muito menos do que valia apenas alguns anos atrás. Essa é só uma das formas como a população japonesa vem sofrendo. O custo de importação também subiu, elevando os preços de vários produtos e serviços. Quanto mais o Banco do Japão esperava, pior ficava. O iene despencava. Não podiam permitir que sua própria moeda nacional se tornasse sem valor. Precisavam agir. Em pânico, os formuladores de políticas tomaram uma decisão que levou quase 20 anos para ser tomada. Eles aumentaram as taxas de juros para 0,75% com planos de elevá-las até 1% até 2027. Pode não parecer muito e isoladamente não é, mas se você comparar com o resto do mundo, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, taxas de 2%, 3% ou 4% não são incomuns. Uma taxa de apenas 1% seria, na verdade, algo bem fora do comum. Mas para o sistema financeiro japonês, 1% ou até 0,75% é um valor sísmico. Isso significa que 17 anos de empréstimos e endividamento a custo zero estão chegando ao fim. E isso não afeta apenas o Japão e seu povo, afeta o mundo todo. Por anos, em Wall Street, havia uma estratégia de investimento que todo mundo conhecia. Estratégia de vender títulos do governo japonês a descoberto, apostando na queda dos preços e alta dos rendimentos.
Uma aposta contra décadas de história. Uma aposta de que o Banco do Japão finalmente quebraria sua própria tendência depois de anos mantendo teimosamente os juros em 0%. Eles chamavam isso de Widowmaker, e o nome não era só para impressionar. Muitos que adotaram essa estratégia perderam grandes valores porque o Banco do Japão nunca fez o que esperavam. Ele continuou mantendo taxas próximas de zero ou até negativas ano após ano. Mas em 2025 e continuando em 2026, tudo isso mudou. O Widowmaker deu lucro. Trilhões de dólares emprestados a quase 0% no Japão têm circulado pelo mundo e agora estão começando a se esvair. Fundos de hedge e investidores que estavam do lado certo da aposta estão lucrando muito. Bancos e empresas que tomaram ienes a 0% e investiram em ativos de risco ou títulos do tesouro agora correm para sacar enquanto podem. Mas enquanto os de cima enriquecem, os de baixo pagam. Pessoas comuns, famílias e trabalhadores que não participaram da aposta estão pagando a conta. Capítulo 3. A grande repatriação. Este é o último prego no caixão, a parte que a mídia não vai explicar. Eles nem querem que as pessoas saibam disso até que já seja tarde demais. Um evento que é ao mesmo tempo catastrófico e quase invisível. Um colapso inesperado que vai influenciar o futuro econômico não só do Japão, mas dos Estados Unidos e de dezenas de outros países ao redor do mundo. Uma onda de choque que pode ser sentida por anos, até mesmo por gerações. A repatriação do iene. Investidores japoneses ricos, como megabancos, fundos de pensão e seguradoras, estão entre os maiores detentores estrangeiros da dívida dos Estados Unidos. Como nação, o Japão possui impressionantes 1,2 trilhão de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Para colocar esse valor astronômico em perspectiva, 1,2 trilhão é suficiente para financiar todas as forças armadas dos Estados Unidos por cerca de 18 meses. É suficiente para acabar com a fome no mundo várias vezes. É uma quantia insana de dinheiro, ou, para ser mais exato, uma quantia insana de dívida americana, toda nas mãos de uma única nação em outro continente. Por anos, era lógico para as instituições japonesas manterem essa dívida. O Fundo de Investimento em Pensão do Governo Japonês, GPIF, é o maior fundo de pensão do mundo e sempre manteve grande quantidade de títulos estrangeiros. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos eram 51% da carteira de títulos estrangeiros do fundo em março de 2025. Essa decisão tinha lógica. Títulos dos Estados Unidos rendiam juros, já os japoneses não. Porém, essa lógica está sendo superada pela alta das taxas de juros do Japão. À medida que essas taxas se aproximam de 1% e o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos ultrapassa 2%, a matemática se inverteu. Por que uma instituição japonesa ou um fundo de pensão como o GPIF deveria continuar correndo o risco de manter títulos da dívida dos Estados Unidos se pode investir em títulos do próprio governo japonês? Essas empresas, bancos e fundos de pensão já não têm o mesmo incentivo para buscar retornos fora do país. Investimentos domésticos agora valem a pena, e isso é evidente. É hora de vender. Há dados mostrando um êxodo silencioso e crescente. O Japão está retirando seu dinheiro. Está vendendo ativos e se desfazendo dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos em ritmo recorde. Isso não significa que todo o 1,2 trilhão de dólares sumirá de uma vez, mas bilhões estão começando a evaporar e podem virar dezenas ou centenas de bilhões nas próximas semanas. Os impactos não se limitarão ao Japão. Eles vão se espalhar pelos mercados, atravessar fronteiras, cruzar o Pacífico. Porque quando o maior comprador da dívida dos Estados Unidos sai de cena, quem entra para preencher esse vazio? A resposta simples é: ninguém. Pelo menos não de imediato. Para atrair novos compradores e convencer o mundo a absorver a dívida, o Federal Reserve terá que agir e aumentar as taxas. Quando isso ocorre, tudo é afetado. Taxas de hipoteca e juros do cartão de crédito sobem, e você enfrenta custos mais altos. Tudo encarece. O poder de compra cai e a renda disponível some. O mercado de ações sofre, enquanto títulos do governo passam a ser mais atraentes que ações de tecnologia. O dinheiro passa a circular rapidamente. Por anos, o carry trade do iene foi o lubrificante das engrenagens do sistema financeiro global, mantendo tudo funcionando bem. Isso permitiu que fundos hedge de Wall Street pegassem bilhões emprestados e investissem em grandes empresas nos Estados Unidos e fora. Agora, esses fundos veem seus custos de empréstimo dispararem. Eles estão encurralados e ficando sem opções. São forçados a vender suas posições mais lucrativas.
Ações de empresas como Apple, Nvidia e Microsoft estão sendo vendidas só para cobrir dívidas em ienes que seguem aumentando. Esse é o crash invisível, que não aparece nas manchetes. Não envolve pânico em massa na Bolsa de Valores de Nova York, nem multidões protestando nas ruas. Acontece silenciosamente nos bastidores e o mundo não faz ideia. Capítulo 4. A armadilha da dívida soberana. Estamos em um momento crucial da história, resultado de quase 20 anos de evolução da economia global, com o Japão no centro. Está preso entre dois desfechos perigosos e inevitáveis. É a armadilha final da dívida soberana. Ou mantém as taxas de juros baixas e protege sua dívida, mas vê sua moeda desabar e seu país passar fome. Ou aumenta as taxas e salva temporariamente sua economia, mas coloca fogo em sua própria dívida nacional, além de detonar todo o mercado global de títulos. Não há saída, nenhuma opção alternativa, nenhuma solução mágica de última hora. O pavio foi aceso há muito tempo e agora chegou ao barril de pólvora. O iene é apenas o primeiro dominó a cair, mas não será o último. O dólar é o próximo. E quando isso começar, tudo muda. O que leva a uma pergunta que o mundo vem evitando em silêncio. E se a economia dos Estados Unidos entrar em colapso?